certamente vai atingir o seu coração hoje. Uma palavra que certamente vai falar aos nossos corações. E eu quero liberar tudo, não quero perder tempo nenhum hoje para poder dedicar todo o tempo da palavra para a minha vida e para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Você pode ir rapidamente comigo lá em 1 Reis capítulo 19. Nós não temos o telão aqui para você acompanhar aqui hoje, mas deixa sua Bíblia aberta aí, se você trouxe ela física ou se você está com algum aplicativo no celular de Bíblia, deixa aberto aí em 1 Reis, capítulo 19. Essa passagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com a igreja, certamente são momentos que você já passou, está passando ou passará. Então se atente aqui na palavra do Senhor hoje para que você possa receber tudo e não perder nada que o Senhor tem para a sua vida hoje, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, todos encontraram? Amém? Eu quero fazer uma introdução, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui com a introdução para você poder entender o que eu quero transmitir hoje através do Espírito Santo do Senhor. Nós não conseguimos entender o capítulo 19 de 1 Reis se a gente não lê o 18. Porque as lições e o aprendizado que nós vamos ter aqui no capítulo 19 de 1 Reis, ele está atrelado ao capítulo 18. Então eu vou fazer uma pequena introdução aqui do 18, para que a gente possa entrar no 19 e a gente aprender algumas lições aqui diante do profeta Elias. Um homem que foi extremamente usado pelo Senhor e que a gente vai tirar algumas lições para o nosso dia a dia. Só para você entender, o grande desafio do pregador, daquele que transmite a mensagem de Deus, é fazer com que a gente compreenda o texto que foi escrito naquela época e a gente aplicar ele no tempo que nós estamos vivendo hoje. Ou então de algumas áreas da minha e da sua vida que nós estamos passando, que vai ser aplicado diante da palavra do Senhor. Então, o maior desafio do pregador é justamente esse, fazer com que você compreenda o texto lá de trás, de tanto tempo atrás, e que se aplica nos tempos de hoje, na minha vida e na sua vida. Amém? Então, só para vocês entenderem, no capítulo 18, você não precisa ler, só vou fazer um resumo para que a gente possa entrar no 19. Mas no capítulo 18, se você não conhece a história, é justamente o profeta Elias, um homem extremamente usado por Deus. Um profeta da época que era muito usado pelo nosso Deus, muito respeitado pelos profetas do povo de Deus, e que viveu uma estação super, hiper, mega difícil, diante dos confrontos que Deus deu para ele como direção, para confrontar o rei Acabe daquela época, que até então o rei Acabe, um dos piores reis que o povo de Deus, o reino de Deus já teve, um dos piores, até então, até a vinda e a participação de um rei que existia naquela época, o pior rei daquela época, onde Elias foi plantado para confrontá-lo. E aí, para não sendo bom o suficiente ainda, o rei Acabe, um rei que foi um dos piores da época, ainda casa com Jezabel. Faz uma aliança de casamento com um olhar político na época, se casa com Jezabel. E aí o que era ruim somente com Acabe, quando ele se casa com Jezabel, as coisas pioram ainda mais. Então fica muito mais difícil naquele período diante do capítulo 18. E aí o que acontece, só para vocês entenderem nesse contexto, quando Elias foi levantado por Deus para confrontar todo aquele sistema que acontecia dos profetas que tinha de Baal e de Azara, ele foi colocado à prova diante de uma circunstância que certamente você conhece. Quando ele é guiado por Deus e quando ele confronta os profetas de Baal, que são 450, e os 400 de Azara, e ali ele faz a prova, dizendo que só tem um Deus reinando naquele lugar. E ali ele vence uma batalha que foi uma das mais dramáticas e conhecidas da Bíblia, quando um homem foi usado por Deus, confrontando todo um sistema, toda aquela idolatria que existia, aqueles pagãos que tinham da época, e Deus ali se manifesta na vida de Elias, mostrando quem era o Deus Todo-Poderoso. Porque naquele período eles tinham muitos deuses que eles adoravam. Deuses pagãos, deuses que serviam para fertilidade, Deus da luz, Deus do sol, tinha Deus de tudo. E ali Elias se põe diante de Deus para confrontar todos eles. E ali, só para você entender, o grande desafio que Elias teve no capítulo 18 foi justamente colocar
expor, na verdade, o que Deus ia fazer, porque Elias tinha intimidade com Deus. E a gente aprende algumas coisas no capítulo 18, que Elias, ele vai para o Monte Carmelo, e ele levanta um altar a Deus, para mostrar para todos os outros profetas que estavam sendo confrontados, quem ia se manifestar. Quem ia realmente colocar o único Deus acima de todos, que era o Deus de Israel. E ali ele faz ali o seu altar, ele levanta um altar, ele faz uma separação do altar, colocando 12 pedras, que representam as 12 tribos de Judá, né, que são todas envolvidas, e ali ele começa a levantar um altar a Deus. E os outros profetas, que eram 450 de Baal e 400 de Azara, ficam ali também. E aí, só para você entender o contexto, o desafio ali era qual Deus ia se revelar mandando fogo do céu. E aí os profetas todos se reuniram, começaram a fazer as suas oferendas, começaram a fazer os seus rituais e clamando pelos deuses deles para mandar fogo no holocausto que tinha construído. Só que Elias tinha construído uma parte, um separado. Tinha 2 holocaustos, o que os profetas pagãos fizeram e o que Elias fez. E aí os pagãos começaram a clamar pelos deuses deles. E aí não tinha resposta. Não tinha resposta, não vinha nada. Eles começavam a clamar, começavam a fazer os seus rituais e não vinha fogo do céu. Quando Elias faz a separação do holocausto e ele começa a pedir a Deus para mandar fogo, instantaneamente começa a vir fogo do céu, instantaneamente começa a vir juízo, instantaneamente começa a vir um clamor de um homem que está na terra, e a resposta de Deus vindo do alto, mandando fogo, dizendo que Ele é o único Deus, porque ali eles tinham uma idolatria por vários deuses. E ali depois ele dá a direção para descer do holocausto que eles estavam, e 950 profetas pagãos são eliminados por um homem de Deus. Então esse é o capítulo 18, só para você entender o contexto. E aí, no capítulo 18 ainda, Elias, né, como eu disse, ele ensina para nós algumas lições, rapidamente. A primeira lição que ele nos ensina no capítulo 18 é que justamente nós temos que levar as nossas guerras para o alto. Ele levou para o Monte Carmelo, para clamar a Deus e mandar fogo naquele local. Então ele ensina que as nossas lutas, as nossas guerras, nós temos que levar para o alto, para aquele que realmente vai responder, o único Deus poderoso. Então ele dá uma direção para nós levarmos para quem pode resolver. Uma outra lição que ele nos ensina aqui é quando nós levamos a Deus, nós temos que fazer a nossa parte. O possível está comigo e com você. Agora o impossível está com Deus. Ele então faz esse ensinamento para nós. A preparação do altar é fundamental para a ação de Deus. A edificação do altar, ele começa colocando aqui embaixo, mas pedindo que venha do alto a resposta. Ele faz aqui a importância da separação do altar quando nós fazemos para Deus, da santificação. E nós fazemos aqui o que é possível para Deus agir no impossível. Amém? Estou falando um pouco rápido? Vou falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Texto agora, 1 Reis 19. Vamos ler juntos agora. Do capítulo 19, do 1 até o 14. Olha o que acontece depois disso tudo que eu expliquei para todos nós aqui. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, o verso 1 que nós lemos aqui, é Acabe indo falar para Jezabel o que tinha acontecido. O que aconteceu? 950 profetas que Jezabel mandou, que Acabe mandou, foram eliminados, foram mortos. E aí ele vai, né, falar para a mulher o que aconteceu. Verso 2. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias e dizia assim: que os deuses que me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com todos eles. Todos eles quem? Os profetas pagãos. Só uma pausa rapidinho, para você entender. Nesse momento, eu acredito que Elias, diante do que aconteceu lá no Monte Carmelo e depois da manifestação de Deus, Elias, ele esperava que os pagãos iam se arrepender. Ele achava que tudo aquilo que aconteceu da manifestação de Deus, eles iam se arrepender e iam voltar a cultuar Deus. Porque aqui os profetas pagãos que tinha da época, eles foram introduzidos por Jezabel. Isso era o povo de Deus. O povo de Deus se aliou junto com as coisas pagãs e permitiu tudo isso fazer. E aí quando eles foram todos destruídos, Elias pensou, agora eles vão voltar a cultuar o nosso Deus.
E pelo contrário, no verso 2 que nós lemos aqui, Jezabel ficou irada e ela dobrou a aposta. Ela não recuou diante daquela manifestação de Deus. Ela falou assim: agora o que você fez, eu vou fazer o que você fez com os profetas. Eu vou atrás de você e eu quero a sua cabeça de qualquer jeito. Talvez a expressão que ela usou: eu quero você vivo ou morto, não importa. A minha última tarefa na vida vai ser ter a sua cabeça na minha mão. E aí acontece com Elias o que normalmente acontece com todos nós. Porque o tema da mensagem hoje é: Deus, Ele nos sustenta quando nós não temos mais forças. Olha só que tema é esse. Um homem de Deus, eu estou falando Elias, um homem extremamente usado por Deus, um homem poderoso diante da palavra do Senhor e com as grandes manifestações de Deus, diante de uma grande vitória como aquela de destruir, eliminar 950 profetas pagãos, um homem começou a ser fragilizado. E sabe o que me chama a atenção aqui, para a gente continuar lendo o texto? Como acontece comigo e com você, diante de grandes vitórias às vezes, grandes conquistas que nós temos, às vezes a gente se sente talvez menosprezado ou então angustiado diante de grandes vitórias. Normalmente no mundo espiritual acontece isso. Quando há uma grande manifestação da parte de Deus, nós nos sentimos mais abatidos. Nós que levamos a palavra, nós que estamos na intercessão, sabe disso? Quando a gente ora por alguém, quando a gente está fazendo algo que o Senhor está se manifestando, logo em seguida, normalmente, vem uma angústia, vem às vezes um mal-estar, vem às vezes algo que, meu Deus, que culto abençoado foi, que manifestação que teve, vidas que foram curadas, vidas que foram transformadas, mas quem estava sendo usado por Deus ali, às vezes já sente um abatimento. Isso é espiritual. E aqui acontece com Elias. E aí, continuando o texto aqui no verso 3, ele continua: Elias teve medo de fugir para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Tudo isso depois da vitória que Deus deu a ele e a manifestação de Deus na vida dele. Chegou a um pé de giesta. Giesta é como se fosse uma árvore daquela época, que ele foi e descansou. Ele sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Olha só, gente, depois de uma manifestação de Deus, depois de uma vitória assim extraordinária diante da palavra de Deus, um homem de Deus que foi usado, ele se sente abatido, angustiado, e aqui diz que ele pede a morte. E aí a gente pode trazer agora para um contexto de hoje, para uma depressão ele teve. E aí ele pede a morte e o texto continua. No verso 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé... Não, isso já leu já. 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Verso 6. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo e dormiu. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Só com essa comida ele viajou 40 dias e 40 noites. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Aliás, pulei de novo aqui. Verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 9. Talvez alguns estão aqui como Elias estava. Verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Pula agora para o 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou novamente: o que você está fazendo aí, Elias? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda hoje, ó Pai, com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, ó Pai, que nós todos aqui possamos compreendê-la. E que nós possamos, ó Pai, não somente compreender, mas praticar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Nos ajuda, ó Pai, essas lições que nós vamos aprender diante desse homem de Deus que foi tão usado, mas que às vezes nós também nos deparamos, ó Pai, assim como Elias. Um homem de Deus, um homem usado, um homem que não retrocedia, mas que às vezes passava por dificuldades e lutas. Ó Senhor, fala aos nossos corações essa noite.
dá a direção para cada um de nós aqui, que nós possamos, ó Pai, somente ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, assim nós colocamos diante de Ti, em o nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como você se comporta? Quero começar com uma pergunta aqui, do primeiro ponto que quero compartilhar com todos nós. Como você se comporta diante de uma grande batalha que Deus te deu a vitória? Como você se comporta diante de algo que você orou, clamou, colocou diante de Deus e Deus respondeu esse clamor e te deu essa vitória, essa batalha? Como você se comporta diante disso? O confronto de Elias aqui no Monte Carmelo, em 1 Reis, no capítulo 18, é justamente um dia dramático para a vida de um homem cristão, de uma pessoa que coloca a sua vida diante dele, que coloca as suas ações, coloca tudo diante dele. Elias aqui ele se comportou como um homem de Deus, guerreiro, ousado e obediente. Ele montou todo o altar que era necessário para que a palavra do Senhor pudesse se revelar e que tivesse manifestação da parte de Deus. Então ele levantou o altar e ele fez todas as orientações necessárias para que houvesse a manifestação de Deus. Por isso nós temos que fazer aquilo que está ao meu e ao seu alcance para que Deus possa se manifestar, para que Deus possa realizar cura, milagre, manifestações gloriosas diante da minha vida e da sua vida. Esse era Elias. Mas aqui Elias ele se encontra em um momento, depois de uma grande vitória, depois de uma grande repercussão do que aconteceu com os profetas de Baal. Ele achou que ia se encerrar esse ciclo e ali Jezabel ela vai e dobra a aposta. Eu quero esse homem vivo ou morto, eu quero a cabeça desse homem, porque o que ele fez, ele vai ter também o troco diante daquilo que ele realizou. E assim às vezes somos nós, queridos. Assim eu e você somos diante de algo poderoso que o Senhor se manifesta na minha vida e na sua vida e que nós sabemos que estamos fazendo o que é certo, nós sabemos qual é a direção que Deus deu, nós sabemos aquilo que agrada o coração de Deus, Deus se manifesta, Deus faz algo sobre a minha vida e a sua vida, mas chega momentos que eu e você retrocedemos. Chega momento que eu e você colocamos em xeque talvez uma canseira física. Foi o que aconteceu aqui com Elias, ele cansou porque ele saiu logo após essa eliminação dos profetas pagãos, ele foi para uma cidade segura porque ele ficou com medo. E aqui hoje eu quero me deter um pouquinho mais naquilo que Elias passou e sofreu, que é o que eu e você passamos e sofremos. Você passa por isso, eu passo por isso. Medo, exaustão, cansaço físico, cansaço emocional, cansaço talvez espiritual que eu e você temos diante de lutas e guerras que passamos e que Deus se manifesta diante daquilo, mas nós somos seres humanos e aqui existe algo que aconteceu com Elias. Elias ficou depressivo diante de uma grande manifestação de Deus. Elias ficou cansado fisicamente, Elias aqui ele ficou desanimado, Elias aqui não queria saber mais de nada. Nos versos mais para frente aqui você pode ler depois da sua casa, ele começa a falar: Senhor, me leva, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus avós, eu não sou melhor que a minha geração que já foi, então Senhor me leva porque agora eu estou com medo. Na verdade Elias aqui, ele deixou entrar no coração dele o foco que ele perdeu em Deus. Porque enquanto ele estava orando, clamando, fazendo o altar, quando ele estava colocando tudo diante de Deus para que Deus se manifestasse, ele não se preocupou com 950 profetas contra ele. Você não vê ele preocupado com os profetas pagãos, você não vê. Porque o foco dele era fazer o altar, era fazer tudo aquilo que Deus ia se manifestar, era colocar água, era deixar o ambiente pronto para que a manifestação de Deus viesse. Enquanto ele ficou focado nas coisas de Deus, ele não teve medo. A partir do momento que ele foi honrado, a partir do momento que Deus usou a vida dele, ele coloca agora os olhos na denúncia que Jezabel faz. E aí vem para ele: Jezabel agora diz que quer você vivo ou morto e vai pegar você. Enquanto ela não encontrar você vivo, ela não vai sossegar. E aí ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos de Deus, e ali ele ficou vulnerável. Ali ele ficou cansado fisicamente, ali ele ficou cansado emocionalmente, ali ele ficou com medo, ali ele ficou triste, ali ele ficou angustiado, ali ele começou a tirar os olhos de Deus. E é assim que acontece comigo e com você, querido. Quando nós estamos servindo, quando nós estamos caminhando diante da palavra do Senhor, quando nós estamos fazendo o que é certo, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, nós estamos indo, nós estamos avançando. Mas quando nós vemos as pessoas falando contra, quando a crítica vem, quando alguém se levanta contra algo que nós estamos fazendo, nós tiramos o foco de Deus e nós colocamos o foco nas críticas. Aí entra o espírito de angústia.
Aí entra o espírito de medo, aí entra o espírito que vai confundir a minha mente, a sua mente, para que nós não continuemos fazendo aquilo que Deus está esperando de mim, de você. Então todos nós vivemos isso. Então aqui no verso 5, depois que ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Tem muita gente aqui que está guerreando. Tem alguém passando por luta aqui, por guerra? Levanta a mão, em nome de Jesus. Todos praticamente. Você está guerreando, você está lutando. Talvez você está cansado emocionalmente falando, talvez você está cansado espiritualmente, talvez você está cansado fisicamente, mas aqui a direção de Deus para Elias, que talvez seja você e eu, ele está dizendo, tem um anjo tocando em você, dizendo para você se levantar. Um anjo de Deus está dizendo para mim, para você esta noite aqui, para você não parar, para você continuar fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, para você continuar rompendo com o pecado, para você continuar fazendo aquilo que agrada a Deus, porque a crítica não vai me paralisar e te paralisar, porque se eu e você dermos ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando de mim, de você, nós não vamos continuar. Essa é a verdade. E aqui um homem de Deus, poderoso, usado por Deus, deu ouvido àquele confronto que veio de Jezabel. E aqui Elias, ele não ora mais. É interessante que o tempo todo, quando ele confronta os profetas de Baal, ele está orando, ele está fazendo um altar, ele está preparando tudo, mas aqui ele não ora mais. No verso 4, que a gente não leu, no verso 4 ele pede a morte. Ele coloca assim: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé até Giesta, que é uma cidade próxima que ele estava, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Agora, o que leva uma pessoa a trazer um contexto desse, de lembrar dos antepassados, diante de uma manifestação tão poderosa e gloriosa que Deus fez através dele? E a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite: o que leva a minha vida e a sua vida diante daquilo tudo que Deus já está fazendo na minha vida e na sua vida? Quantas vezes Deus já te usou de alguma forma? Quantas vezes Deus já te abençoou de alguma forma? Quantas vezes Deus já se mostrou para você de alguma forma? E quando vem uma primeira tempestade, a gente coloca em xeque até a nossa identidade nele, falando que eu não sou melhor do que os meus antepassados. Assim somos nós às vezes. Faz o que tem que fazer, está na direção de Deus, e de repente, quando senta para descansar um pouquinho, dá ouvido a vozes que não deveria dar. Uma crítica. Mas você fazendo isso? Mas você servindo? Mas você louvando? Mas você pregando? Mas você sendo mudado? Isso mesmo, você. E aí, se você dá ouvido a essas críticas, certamente nós vamos dar voz para aquela que não é a de Deus. Depois de um dia de vitória, uma grande manifestação de Deus, ele estava fragilizado. E não é pecado, ouça bem o que eu vou dizer, igreja, não é pecado você falar que você está fraco. Não é pecado você falar que você está fragilizado. Não é pecado você falar que eu não estou bem hoje. Eu estou precisando de oração. Eu estou precisando de alguém que me dê um conselho. Eu estou precisando que o Senhor hoje se manifeste na minha vida, porque é absolutamente normal, querido. E eu gosto sempre de dizer que é absolutamente compreensível e normal uma vida em Cristo Jesus passar por dificuldades, lutas. Não é só você, não é só eu, não é somente nós que temos esse desejo às vezes de chutar tudo para cima, gente. Elias aqui pede a morte depois de uma manifestação dessa. Eu acredito que alguns aqui, depois de uma manifestação dessa de matar mais de 950 profetas de Baal, agora eu sou o cara espiritual, agora eu sou o cara que Deus vai falar face a face, agora Deus vai me usar mais ainda. Talvez todos nós teríamos essa interpretação, mas ele fica angustiado, ele fica totalmente vulnerável, sabe por quê? Uma das coisas que ele permitiu entrar, além de ouvir aquele confronto de Jezabel, foi justamente o medo, querido. O medo, ele é fundamental na minha vida e na tua vida. Ouça bem o que eu vou dizer. O medo, ele é fundamental na minha vida e na sua vida, desde que o medo não te domine, desde que o medo não te paralise, desde que você não deixe de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas aqui ele deixou o medo entrar, e você caminhar e ver uma pessoa com medo, gente, você vai ficar medroso também. Se você andar com pessoas que têm medo de investir, você vai ficar com medo de investir. Se você andar com pessoas que têm medo de arriscar, você vai deixar de arriscar. Se você andar com pessoas que têm medo de fazer algo diferente, porque não quer ter uma vida medíocre diante daquela que está vivendo, você também vai ter. E assim, abrindo para vocês agora aqui, é terrível andar com pessoas medrosas. É terrível. Porque se você andar muito, ou você vai ficar medroso, ou você vai dar uma injeção de ânimo para ela ficar corajosa.
Não tem meio termo, ela vai ficar mais ou menos, eu mais ou menos. Não, ou você vai ficar corajoso, ela vai ficar corajosa com você, ou você vai ficar medroso. Então você andar com pessoas que têm medo é terrível. Aqui o medo entrou na vida de um profeta de Deus, de um homem que foi poderosamente usado. Mas tem uma notícia para mim, para você aqui, diante da manifestação de Deus na vida de Elias. Deus, ele não repreende Elias. Por isso que eu digo para você que não é pecado você ter medo. Não é pecado você ficar triste um dia. Não é pecado você falar que está fraco um dia. Não é pecado você dizer que, Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Mas o que não pode acontecer é você se entregar para essa fraqueza. É você assumir que você é fraco, é você falar que você não serve para nada, que você não sabe fazer nada. Isso é pecado. É você se entregar e ser paralisado por esse medo que tomou o seu coração. Isso não pode. Agora, quando o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós fazemos uma declaração para Deus, dizendo que eu sou fraco, o Senhor me renova, Ele me fortalece, Ele me deixa forte. Então Deus não repreende aqui Elias. Você não vê uma repreensão, Elias, para de ser medroso e avança, não. Ele cuida, Ele faz algo sobrenatural. Aliás, Ele faz primeiro algo natural, que é dar comida para ele, dar descanso para ele. Assim é a minha vida e a sua vida, querido. Ouça bem o que eu vou dizer. Quando eu e você estamos frágeis ou cansados ou então angustiados, Deus, ele sempre age de uma maneira natural primeiro. Aqui com Elias, como é que foi? Foi primeiro dando alimento e bebida. Como é que surgiu um alimento no meio do deserto? Ele fugindo dos profetas de Baal, ele fugindo de Jezabel, e aparece para ele uma árvore que ele para descansar, aparece na brasa quente, pão e água fresquinha. É assim que Deus faz comigo e você, querido. No meu dia mal, no seu dia mal, primeiramente Deus, ele vai agir de forma natural. Ele vai cuidar da minha e da sua necessidade. Ele não vai deixar que eu e você fiquemos à deriva diante de um mundo que está cada vez pior, mas Ele vai se manifestar dando provisão para mim e para você. Se for necessário, Ele envia um anjo trazendo algo na brasa para você quentinho. Se for uma picanha, amém, né, gente? Mas vai ser um pãozinho ali fresco, com uma água fresca para mim e para você, para que Ele tenha uma ação para depois começar a agir de forma sobrenatural. Mas Ele vai atender a minha e a sua necessidade. E é bíblico aquilo que Ele promete. Aqui é um caso isolado de um suprimento que Ele dá para Elias. Mas Ele já prometeu na palavra dEle que nós não vamos ter falta de comida, de bebida e de roupa. Isso é bíblico. Então se você vai em campanha que faz aí que você vai ter comida, bebida e roupa, você está perdendo tempo. Porque isso é uma promessa que já tem Deus para mim, para a minha vida e para a sua vida. Então, eu vou numa campanha lá de 7 dias lá que eu vou ser próspero e abençoado com comida, bebida e com roupa. Você está perdendo tempo, porque é uma promessa que Deus já liberou para mim e para você. Já tem isso, já é uma promessa que não vai faltar. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, para os nossos filhos, para a nossa geração, para aqueles que são de Deus. Então aqui Ele vai dando essas direções para nós. Deus está tocando na vida de um homem que estava angustiado, com medo, com depressão, que pediu a morte. E hoje um dos pontos aqui que Deus colocou no meu coração é justamente para essas pessoas que estão aqui hoje ou nos ouvindo, que está angustiado, está com medo, está com alguma preocupação excessiva. Vai ter agora a greve dos caminhoneiros aí que está praticamente oficializada, está tendo a guerra no Oriente Médio, não vai ter alimento, está todo mundo já fazendo estoque de comida, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não tenha medo, porque eu sustento você. Se for necessário, se acabar o alimento, se acabar o combustível, se acabar o alimento na terra, tudo aquilo que é produzido, se for necessário, Deus vai enviar um maná para mim, para você, vai vir do céu fresquinho, assim como Ele fez com o povo dele. Então nós não podemos ter essa preocupação, esse medo, porque se nós somos do Senhor, Ele vai suprir a minha e a sua necessidade. Você crê nisso? Segundo ponto, está no verso 6, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça tinha um alimento, que era o pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou. Parece até a gente em dia de férias, né? É só comer, beber e dormir. Aí acorda, come, bebe e dorme de novo. Come, bebe e dorme. Acorda para comer e come para dormir. Ele foi descansar de novo. Eu entendo, quando a gente começa a ler o texto, ele fez uma caminhada longa. De uma cidade para outra que ele saiu, quando ele fugiu dos profetas de Baal, ele andou a pé. Não tinha Uber naquela época, não tinha mototáxi, não tinha nada, não tinha... Era com o Oscar mesmo. Vocês conhecem o Oscar? Oscar Canhar, vai com os pés mesmo. Ele foi 144 quilômetros, de uma cidade a outra, andando, fugindo, sem parar. Alguns teólogos e estudiosos dizem que ele andou em torno de 7 dias direto. Imagine a apreensão desse homem.
Depois de matar 950 profetas de Baal e de Azerá, e ele fugindo, andando rápido, eu acredito que ele foi correndo no começo, depois não aguentou mais, foi andando, mas ele andou 144 quilômetros de uma cidade para outra, fugindo. Imagine a cabeça desse homem, pensando se alguém encontrar ele, se alguém ia pegar ele, e ali ele ficou angustiado, ele deu voz àquilo que Jezabel colocou na mente e no coração dele. E é isso que eu e você não podemos fazer. No ponto 2 aqui do verso 6 que eu li, Deus nos restaura primeiro no natural, para depois Ele cuidar de algo sobrenatural da minha vida e da sua vida. Porque no sobrenatural é Deus que faz. O sobrenatural é quando eu e você não temos nenhuma condição de fazer, é Ele que vai agir. É Ele que vai fazer, Ele que vai realizar. Antes de falar com Elias, Deus faz algo simples. Somente dá comida e bebida para ele. Só que tem uma direção de Deus aqui para ele depois. Isso é revelado num princípio poderoso. Nem toda crise, ouça bem, crentes, quem está caminhando em Cristo Jesus, que está buscando ao Senhor, que tem buscado a palavra do Senhor, compreensão dela, nem toda crise que eu e você temos é espiritual. Nem tudo que nós passamos, quase tudo na verdade, quase tudo que nós passamos não é espiritual. A grande maioria das coisas que você passa, que eu passo, não é espiritual. Eu e você que às vezes gostamos de espiritualizar, principalmente quem começa a se aprofundar na palavra de Deus, começa a colocar tudo o demônio, começa a colocar tudo que é o diabo, começa a colocar tudo, nossa, olha, apareceu uma mulher na minha frente aqui, é o diabo. Não, é você que tem que fugir, fuja da aparência do mal. Tem coisas, pastor, eu lembro de um testemunho, uma vez que eu já compartilhei aqui, de um pastor, que depois que descobriram que ele foi pego com uma mulher num motel, ele falou assim, quando eu vi eu estava lá já. Falei, é? Nossa, foi transladado, né? Não foi só Elias que foi transportado, ele foi transladado para lá. Então tem coisa que não é espiritual, tem coisa que é caráter, tem coisas que eu e você temos que fugir da aparência do mal, tem coisas que eu e você temos que nos comportar diante daquilo que nós sabemos que vai nos levar para um caminho mau. Então nós temos essa responsabilidade, então nem tudo é espiritual. E com Elias não era espiritual. Elias deixou entrar o medo. Elias se abateu diante da luta, da angústia, de tudo aquilo que estava passando e sofrendo, e ele pediu a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você, diante do texto que nós vemos aqui, que Deus restaura aqueles que Ele ama, porque Deus, Ele agiu no natural, mas Ele também age no sobrenatural. Ele age na minha vida física, Ele age na sua vida física, Ele age na nossa vida espiritual, nos restaurando, nos dando uma nova vida, porque Ele tem parte comigo, com você, diante daquilo que Ele prometeu. Então Ele é fiel para cumprir. Deus antes cura para depois transformar. Deus antes faz algo que eu e você precisamos aprender para que Ele possa usar mais e mais. Eu e você somos usados pelo Senhor para que a manifestação de Deus venha na minha vida e na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. É por isso. Então aqui Deus, Ele trata primeiro o exterior que Ele precisava, mas também trata o interior. Quando ele fala sobre essa questão de tratar o interior, o salmista fala algo interessante. O salmista no Salmo 23, do 1 até o 3, ele vai dizer: nada me faltará, porque a minha alma vai ser refrigerada em Ti, Senhor. Somente o Senhor dá o refrigério, somente o Senhor tem palavras de incentivo para mim e para você, palavras de esperança, palavras de cuidado, palavras que vão dar vida para mim e para você. Somente o Senhor. Então Deus não ignora o que eu e você passamos. A gente às vezes fica muito pilhado em querer acusar, em querer apontar, falta fé, falta oração, falta você servir mais, você está passando por isso porque não vem na igreja, você está passando por isso porque você não ora mais, você está passando por isso porque você está em pecado, sabe, é cheio de justificativa espiritual. Quando você orar mais, você vai ver que não vai acabar seus problemas, pelo contrário, é aí que vai vir mais problema. É aí que vai vir mais luta. Então nem tudo é espiritual. Mas a palavra hoje que eu quero liberar para cada um de nós aqui é que Deus, Ele vai me sustentar. Deus vai te sustentar. Deus, Ele é a força que eu e você precisamos. Deus vai te dar força na sua luta, na sua guerra. Diante do seu problema, Deus vai agir ao seu favor quando você colocar diante dEle, quando você orar e obedecer a direção que Ele tem para você. Em Filipenses, no capítulo 4, 19, vai dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não podemos espiritualizar tudo. O verso 7 continua no terceiro ponto. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem é longa. Sabe o que quer dizer isso, querido? Ouça bem o que eu vou dizer aqui. Quando o anjo toca nele e fala que ele tem que levantar e sair,
É porque Deus tem mais para fazer na vida dele ainda. Deus quer usar mais a vida dele ainda. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite, querido. Se você está passando por dor, por angústia, por depressão, não sei o que você está passando e enfrentando, não sei. Mas o Senhor sabe, e o anjo do Senhor está tocando em mim e em você essa noite, dizendo: levanta, come, beba e vai, porque tem mais coisa para acontecer ainda. A vitória que eu te dei já passou, a cura que eu te liberei já foi, o milagre já chegou, mas levanta e vamos agora, porque tem mais coisa para acontecer. Deus vai realizar mais na minha vida e na sua vida. Se você foi usado poderosamente, Ele vai usar mais ainda. Se Ele fez algo na sua vida que foi poderoso, Ele tem mais. E o anjo está dizendo, Ele tocou nele e disse: vamos, levanta e vamos. Vamos, porque nós não temos tempo. A grande verdade é que ele não tinha tempo para comemorar. Essa que é a verdade. Porque depois de 950 profetas que foram eliminados por um homem de Deus, tinha que fazer uma festa igual o povo hebreu fazia. Porque o povo hebreu, quando saía sol, festejava. Quando saía lua, festejava. Eles não tinham muito o que fazer também, né? Durante o dia eles ficavam escravos, mas à noite eles só faziam festa. Então aqui um homem que foi usado por Deus, eliminando 950 profetas de Baal, era para fazer uma festa. Ele não teve tempo para comemorar. Isso é uma lição para mim e para você. Essa que é a verdade. E é o tempo que a gente vive hoje, esse tempo acelerado. A internet, a tecnologia, as coisas que acontecem. Quando você vai testemunhar um milagre, já veio outro. Não deu tempo nem de falar do que aconteceu, Deus já fez outro. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você vai se manifestar diante de algo que já fez, já está acontecendo outro. Ou seja, não tem tempo, querido. Não tem tempo, nós temos que levantar, porque aqui o anjo tocou ele e disse: levanta, meu filho, tem mais para a sua vida. Deixa esse cansaço, deixa isso que você passou, porque Deus tem mais para a sua vida. O anjo foi e tocou nele, de volta. Foi 2 vezes, nós lemos aqui, pela segunda vez ele comeu e dormiu de novo. Parece até que estava bem cansado, parece que acabou de chegar de Fortaleza. Igual eu no trabalho. O pessoal: e aí, tá tudo bem? Já voltou ao normal? Eu falei: não voltei ao normal não, eu estou ainda igual um Fusca quando está no frio, né? Vai pipocando, vai aparecendo, depois pega no tranco e vai, né? Ele estava desse jeito. Mas aqui o anjo toca ele e fala: levanta, levanta, porque você tem outras coisas para viver. Talvez você está aqui essa noite, querido. Talvez você chegou aqui essa noite, talvez desanimado, cansado, não está suportando mais. Só você sabe a luta, o deserto que você está, a tempestade que você está passando. Mas o anjo está tocando em você agora, dizendo sim: levanta. Levanta, porque você tem mais coisa para viver. O que você viveu ainda você pode achar bom, mas tem mais para você viver. Você está sendo usado por Deus, mas tem mais para o Senhor se manifestar na sua vida. Você está aí, você precisa levantar e avançar, porque tem mais coisa para acontecer. Quem recebe isso em nome de Jesus? Deus está dizendo isso para mim e para você essa noite. Deus não desiste de Elias. Aqui é uma insistência de Deus. Ele querendo paralisar depois de uma grande vitória. E Deus está dizendo: eu quero insistir com você, Elias. Tem mais para você. Deus não desiste de mim, de você, querido. Às vezes a gente cai numa paranoia de uns pensamentos, gente. Você tem isso também às vezes? Fala: ninguém me ama, ninguém me quer, não é possível, né? Eu sou tão bom. Eu não sei como as pessoas... A gente cai nas paranoias às vezes. E aí Deus está dizendo: eu não desisto de você. Você pode estar fragilizado, você pode estar com remorso, você pode estar com pecado, você pode estar do jeito que você estiver, mas eu não desisto de você. E a direção dele é: levante, vamos, que tem mais coisa para acontecer. Eu quero te usar em mais situações. Você destruiu parcialmente ali os profetas, mas tem ainda uma Jezabel e um Acabe para você ser um instrumento de Deus. E aqui está dando a direção para mim e para você. Deus insiste, Ele insiste comigo e com você, querido. Porque às vezes a gente fala: não, agora Deus desistiu de mim. Agora eu parei com tudo. Agora eu não quero mais nada. Mas Deus não desiste de mim, de você, querido. Não coloque isso na sua cabeça, porque um dos motivos de Elias paralisar foi ele ficar pensando coisas que não deveria. Foi ele ficar com medo de coisas que não estavam acontecendo. Mesmo quando você perde a força, Deus não perde o interesse dele por mim e por você, querido. Deus não perde, Ele insiste comigo e com você. Deus está dando uma outra chance. Deus está levantando aquilo que já aconteceu para algo novo que vai acontecer. Deus está levantando esse homem para ser usado, porque Deus tem um propósito. E se Deus está dizendo para mim e para você essa noite que você tem que se levantar e fazer, é porque tem coisas que ainda Deus quer fazer através de você. Porque tem gente que fala assim: pastor, mas já fiz tanto. Está com, 3 anos de ministério. Pastor, já fiz tanta coisa.
Tem muito mais para você fazer ainda. Tem muito mais revelações de Deus para a sua vida. Tem muito mais experiências que você precisa viver ainda. Você não vai ainda passar por um tempo sem experimentar as grandes coisas que o Senhor tem. E te dou uma notícia que talvez pode te frustrar. Pode te frustrar. Deus tem mais para fazer, porque não dá tempo de comemorar. Não dá tempo talvez de testemunhar. Aqui na igreja nós fizemos no ano passado alguns momentos de testemunhos. Não conseguimos passar os testemunhos. Quando a gente foi passar, não, já aconteceu outros 2, pastor. Eu falei, e agora, qual que a gente coloca? Não dá tempo de comemorar, querido. Não dá tempo, somente continue avançando, continue colocando diante de Deus, continue fazendo, porque em Romanos 11, 29 vai dizer, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus faz ao meu e ao seu favor, pode fulano querer criticar, pode querer, eu não gosto, não concordo com isso, mas se Deus liberou, se Deus está fazendo, são irrevogáveis. E aquilo que Deus colocou sobre a minha vida e a sua vida vai acontecer, e goste quem não quer, quem quer, e aquilo que Deus está fazendo, nós temos que colocar diante dele e somente viver. Quem recebe isso no nome de Jesus? O último ponto, estou avançando aqui. Meu Deus. 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Gente, você tem noção que ele fez uma alimentação, foi suficiente para sustentar ele durante 40 dias e 40 noites, no deserto. Não é em Campos do Jordão que era fria, não é em lugar de 23 graus, 20 graus que é aceitável, não, no deserto. 40 dias e 40 noites, Deus deu um alimento sólido para ele. Uma outra lição para mim e para você aqui, querido. Aquilo que Deus coloca para mim e para você, vai ser o suficiente para comportar e suportar toda a nossa jornada. Se eu e você estiver nos alimentando do alimento sólido que vem de Deus, vão ser 40 dias e 40 noites com um alimento que ninguém vai entender e vão perguntar por que alimento é esse. E não é monjaro. Não é monjaro. É um alimento sólido que vem do Senhor para suportar e comportar aquilo que Deus está fazendo, porque Deus ele cuida dos detalhes. Então a força que vem de Deus, querido, nos leva mais longe. Eu gosto de dizer que se você quer chegar mais rápido, faça sozinho. Agora, se você quer chegar mais longe, deixa na mão de Deus. Que Ele vai dar o alimento, Ele vai dar a direção. Ele vai abrir o caminho que for necessário para você avançar e vencer diante dos nossos percalços. A direção aqui do quarto ponto é justamente esse. A força que vem de Deus nos leva mais longe. Quando Deus me sustenta, quando Deus te sustenta, eu e você vivemos o natural e o sobrenatural. Aquilo que não se explica. A força que vem de Deus, querido, ela é ilimitada. A força que vem de Deus, ela é ilimitada. O sustento de Deus nos leva a viver o propósito que Ele deu para a minha vida e para a sua vida. O profeta Isaías vai dizer algo interessante no capítulo 40, no verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes a gente quer ser renovado com coisas que não é de Deus. Às vezes a gente quer ser renovado com uma promoção. Ah, se eu for promovido, a minha vida vai mudar e eu vou ficar melhor. É só durante um período, querido. Até você gastar mais do que você ganha, aí você quer depois uma outra promoção. Então, o renovo que vem do Senhor é aquele que sustenta os nossos dias. Não é dinheiro que renova a minha vida e a sua vida. Não é uma condição boa que dá um renovo para mim e para você. Todas essas coisas materiais são passageiras. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você conquista, mais você quer conquistar. Mas aquele renovo que vem, o profeta Isaías diz que somente o Senhor traz o renovo e renova as forças daqueles que estão abatidos. Então, se você está aqui essa noite abatido, cansado, talvez você cansou de trabalhar, cansou de servir, cansou de obedecer ao Senhor, cansou de realizar tudo aquilo que a palavra do Senhor diz e você está cansado, está exausto, talvez você precisa hoje receber um toque do anjo do Senhor, dizendo para você: levanta, vamos que eu estou com você e você não vai morrer aqui. Você foi usado, mas eu quero te usar mais. E olha que interessante, que aqui serve para alguns de nós, se não todos. No verso 9, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele quem? Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Agora para pensar junto comigo, porque eu fico assim pensando, meu Deus, será que isso é comigo isso?
Você entra numa caverna que está fugindo, não tem ninguém com você, de repente vem o Espírito Santo e fala: o que você está fazendo aí? Ele não respondeu aqui. Eu responderia: eu estou fugindo de Isabel, estou fugindo daquela mulher doida que quer me pegar. Mas aqui, a voz que vem para ele é dizendo: o que você está fazendo aí? Porque quando você venceu lá os profetas de Baal lá em cima, você orou, você clamou, eu respondi. E agora eu estou dizendo para você o que você está fazendo aí, porque você não está me buscando mais. Você deixou de buscar, e ele está dizendo: o que você está fazendo aí? E o que está fazendo aí para mim, para você é: o porquê você paralisou? Porque nós paralisamos. Porque uma enfermidade me paralisa, porque uma situação adversa me paralisa e te paralisa, porque você está paralisado. E a palavra do Espírito Santo para mim e para você é: o que você está fazendo aí, querido? Por que você está paralisado aí? Por que você não está avançando? Por que você não está obedecendo a direção que Deus está dando para você? Porque não é para você ficar aí. O maior desafio da minha vida, da sua vida, sabe qual que é? É ter o discernimento de quando Deus está falando. Porque se você sabe discernir quando Deus fala, você não inverte as coisas. O que é isso? Um exemplo. Tem momentos que Deus diz para você avançar. Quando Deus diz para eu e você avançarmos, pode ter muralha, pode ter muro, pode ter rio, pode ter mar, pode estar o que tiver na frente. Se Deus pediu avançar, avance. Diante de uma direção de Deus. Agora tem momentos que Deus fala assim: não avança, não vai. E aí a gente fica batendo igual um bode, né? Batendo na cabeça: vai. Não, vou de novo. Vai, Senhor, vai, eu vou contigo. Não discerniu a voz do Senhor, não discerniu a direção de Deus. Então o maior desafio nosso é esse, é saber quando nós temos que ir, porque nós não podemos associar uma direção de ir somente quando está tudo bem. Nós não podemos associar uma direção de ficar quando está tudo mal, não. Deus, ele é um Deus especialista em fazer coisas novas e coisas loucas. Por que coisas loucas? Para confundir aqueles que são sábios. Então tem momentos que a porta fechou, o muro é alto, a barreira é grande, mas se o Senhor falou vai, Ele vai fazer alguma coisa. Agora às vezes tem um muro baixinho, às vezes tem só uma cerca baixinha, e o Senhor está dizendo: não vai. Mas Senhor, eu consigo. Não vai, porque pode ser um abismo depois lá. Então o maior desafio meu e seu é ter essa clareza diante dos momentos que eu e você passamos. Porque Elias, queridos, um homem poderoso em Deus, um homem respeitado, um homem que destruiu 950 profetas Baal, dos inimigos. Você imagina isso? Um homem só. E depois que aconteceu tudo isso, ele vai ao Monte Horebe, onde ele chegou. E se você se lembra da história, fazia 3 anos e meio que não chovia, por uma ordem, uma oração de Elias. Deus deu a direção para ele que não ia chover durante 3 anos e meio. Ele orou e o céu se abriu. Se abriu mesmo, não tinha uma nuvem, não veio chuva. Quando ele vence, quando ele chega ao Monte Horebe, Deus fala: pode orar que a chuva vai chegar. E não tinha uma nuvem no céu. De repente, no Monte Horebe que ele está, chega o servo dele que queria preparar para ser um futuro profeta. E aí ele fala: tem alguma nuvem? Depois que ele orou, que a chuva ia chegar. E aí o servo fala: não tem nenhuma nuvem. Não, ele fala: não, Elias, tem sim. Tem uma pequena nuvem ali do tamanho da mão de um homem. Aí ele fala, o texto que você conhece: se preparem, porque a chuva vai chegar. 3 anos e meio sem chover, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não era possível chover com uma nuvem daquele tamanho. Ele, voltando em si novamente, ele fala: se preparem, porque vai chegar a chuva agora, e o Senhor vai se manifestar de novo, e vai começar uma nova estação diante da palavra do Senhor. E é isso que Deus tem para mim e para você essa noite, queridos. É você e eu termos essa sensibilidade, porque você pode estar passando pela maior luta da sua vida, você pode estar no momento mais difícil de enfermidade, de talvez luta no casamento, luta com os filhos, luta em alguma área da vida, mas se o Senhor está dando a direção para você, somente obedeça para ouvir a voz desse Deus que vai guiar você em nome de Jesus. Porque a gente não pode associar as lutas diante do momento que a gente vive. Esse homem foi usado poderosamente. Quantos de nós às vezes achamos que está tudo bem, mas não está? Ou então quantos de nós achamos que não está tudo bem, mas Deus quer se revelar para mim e para você? Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você está aqui essa noite achatado com tanto problema. Isso, se você puder prestar atenção no que eu vou falar agora, é muito importante esse final. Talvez você está aqui essa noite cheio de dúvidas, muitas dúvidas. Talvez você chegou aqui hoje
precisando de uma resposta. Tem algo que você colocou aqui essa noite que somente Deus ouviu. Você não falou para ninguém, você falou no seu íntimo, mas o Espírito Santo ouviu. Quem precisa ouvir, ouviu. Quem vai mandar a resposta, e se for necessário mandar fogo do céu, para queimar aquilo que o Senhor falou para destruir, vai acontecer. Quem precisa ouvir, ouviu. Talvez você está nesse meio de uma tempestade, não consegue enxergar a saída. O seu barco já girou, o deserto você não consegue ver absolutamente nada, a poeira já embaçou a sua visão, e você não consegue enxergar nada. Talvez você chegou aqui hoje cansado de tanto batalhar, cansado de viver algumas vitórias, e talvez a angústia chegou. Talvez a canseira física, o cansaço ali bateu. Talvez ali emocionalmente você não está bem. Talvez algo espiritual atingiu a sua vida e você não consegue mais dar ouvido somente à voz do Espírito Santo. Talvez o recado de Jezabel chegou ao seu coração. Talvez o recado da nossa economia chegou à sua casa. Talvez essa guerra mundial aí está tirando o seu sono. Talvez a greve que vai acontecer, que estão dizendo que vai acontecer amanhã, está chegando na sua casa. Mas lembre-se que você precisa focar no teu provedor, aquele que envia provisão. Talvez você está aqui essa noite já sem nenhuma força, está igual Elias depois da vitória, já não consegue mais se levantar. Talvez você está aqui essa noite e você precisa ouvir, assim como está na palavra que nós lemos em 1 Reis, dizendo que o anjo do Senhor o tocou. O anjo do Senhor foi até Elias e tocou: levanta, levanta, você tem que continuar, a sua viagem é longa. O Senhor está dizendo para alguns aqui essa noite: a sua caminhada é longa ainda, querido. Não acabou o que eu tenho para você. Você está achando que você já viveu tudo, você está achando que já foi tudo que você pediu, tudo que você sonhou, mas o Senhor está dizendo: eu tenho mais para você. Você tem ainda uma jornada, uma longa jornada para viver, e você precisa se levantar. E esse se levantar é você deixar de lado aquilo que está impedindo você de continuar. Talvez você está vivendo algo de mentiras, de acusações, de falas que estão impedindo você de continuar. Talvez o seu desejo hoje é somente: eu só quero ficar no bem bom, eu só quero sombra e água fresca. E o anjo do Senhor está tocando em você essa noite, está tocando nas suas vestes hoje, está tocando em você, dizendo que você tem que levantar. Talvez você já se levantou, talvez você chegou aqui: não, pastor, eu estou me levantando, eu já me levantei, eu estou caminhando. Mas talvez você parou na caverna e você está paralisado lá, querendo descansar ainda. E aí vem a voz do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida também, querido. E a pergunta do Espírito Santo é: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Diante daquilo que eu tenho para você, o que você está fazendo aí? Não é tempo de ficar na caverna. Não é tempo de ficar parado olhando para aquilo que já aconteceu, ou então as afrontas que estão chegando até você. Não é tempo de paralisar. Quero orar com você essa noite em nome de Jesus. Eu quero liberar algo sobre sua vida hoje em nome de Jesus, porque hoje aquele que perdoa está aqui, aquele que tem graça, favor, palavras de esperança, aquele que tem todos os atributos que pode me dar e te dar para viver em paz, e essa paz que excede todo entendimento, Ele está aqui essa noite. Se você está aqui cansado fisicamente, é para você essa palavra hoje. Se você está cansado, com medo aqui, você está com medo de viver, você está com medo de algumas situações que você está passando, você tem pensamentos de suicídio, você tem pensamentos de não fazer mais nada, você não tem mais vontade de estar com ninguém, você hoje está ouvindo hoje a direção do Senhor: se levante desse lugar. Não é isso que eu tenho para você. Depois de uma grande vitória, sempre vem uma grande direção da parte de Deus. Sempre diante de algo que nós passamos e enfrentamos, sempre vem a direção do próximo passo, o próximo nível. O Senhor está dizendo: se levante, não fique parado aí. E Ele está perguntando para mim e para você: por que você está parado aí? Pai, em nome de Jesus, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe como cada um aqui chegou, o Senhor sabe como cada um aqui está na sua jornada, o Senhor sabe se alguns estão, ó Pai, descansando,
O Senhor sabe se alguns estão angustiados, se alguns aqui estão com depressão, se alguns aqui estão, ó Pai, com medo, se o medo já paralisou. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, o Senhor sabe se tem alguém aqui que avançou, mas está parado, esperando. Ó Senhor, visita hoje os nossos corações. Essa palavra foi para você. Se você entrou cansado, com medo, coloque sua mão no coração. Eu quero orar com você agora. Eu quero liberar aqui sobre a sua vida algo que Deus colocou no meu coração diante dessa palavra. E você hoje que está cansado, você que está desanimado, você que está com dor, você que está enfermo, eu não sei como você está, seja qual for a circunstância. Às vezes você não tem nada físico, mas tem talvez na sua cabeça, na sua mente, algo que te perturba. Você não consegue romper com o pecado, você não consegue romper com aquilo que desagrada o coração de Deus, eu não sei, mas você sabe. Talvez você está cansado de tentar. Ah, pastor, eu já tentei várias vezes. Eu já fiz uma tentativa, eu já fiz duas, mas eu sempre caio no mesmo lugar. Hoje vai ser quebrado todos os altares que não são de Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor e levantar um altar somente para o Senhor. Porque quando Elias montou o altar, que o Senhor ia se manifestar, o Senhor vai se revelar para mim e para você. Deus vai dar direção para você o que fazer. Deus vai dar direção àquilo que você tem que romper. Deus vai dar direção para aquilo que tem que ser quebrado hoje na sua vida, querido.